Nesta semana, em Meu Caminho é Te Amar, Fausto ameaça Karen e a enforca. Fausto tenta eliminar Memo. Úrsula flagra Daniela e Memo juntos e dá um tapa em Daniela. Daniela renuncia ao amor de Memo. E mais, Karen e Aaron se aliam, decidem se comprometer por negócios e conveniência. Com isso, Aaron se torna sócio da construtora, o que deixa Fausto furioso. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 20 de janeiro a 24 de janeiro de 2025. Mas antes, deixem seu like para não perder nenhum vídeo novo e se inscrevam-se no canal. Daniela pergunta a Karen como vão as coisas com Aaron. Karen diz que muito bom, e Aaron até já falou com ela de casamento. Daniela diz que Aaron adora ela demais. Karen não quer ter uma relação muito séria, pois Aaron não é o homem dos seus sonhos. Daniela pergunta quem é então. A víbora não responde. Daniela pede que ela ponha em prática todos os conselhos que deu para ela. Daniela decide ir embora e se despede de Karen. Aaron diz a Fausto que aprendeu dele que as coisas são em ordem e que não devem cometer um erro duas vezes. Fausto diz que Karen será dele se ele fizer isso. Aaron diz que ele prometeu para ele as ações da construtora quando mandou ele matar os pais dele e ficou sem nada. Fausto diz que se não existisse esse testamento, daria as ações que ele pediu. Aaron não duvida, mas diz que não vai se expor e matar esse caminhoneiro para as coisas acontecerem do jeito que ele não quer. Fausto diz que amanhã falará com Karen e destruirá ela. Lupita mostra para Gabi a foto nova do perfil de Sebastian, que é um leão. Lupita diz que Sebastian quer mudar e ser melhor para ela. Gabi fica bobinha. Lupita diz que Sebastian a pediu em namoro, mas ainda não aceitou. Gabi diz a Lupita para aceitar e ver se funciona. Lupita diz que tem muito medo de voltarem a machucá-la. Gabi diz que Sebastian aprendeu a lição e está mudando e pede que ela não ponha tudo a perder. Daniela chega em casa e decide dormir com Isabela. Fausto se irrita. Úrsula deita na cama, ao lado de Memo. Ele finge que está dormindo. Úrsula abraça Memo e o beija. Ela percebe que ele dormiu e fica chateada. Daniela pede que Isabela descanse e durma em paz, porque sempre estará ao lado dela, para cuidar dela sempre, pois a ama. No dia seguinte, Daniela cuida das plantas. Fausto elogia o jardim que ela tem. Ele diz que a ama porque o casamento deles é como aquele jardim. Perfeito, mesmo que tenham que trabalhar mais por ele. Daniela diz que pediu para ele voltar a casa porque precisa falar seriamente com ele. Ele diz que sabe que errou com o João Paulo e pede desculpas, mas sem ela e Isabela não consegue viver. Daniela diz a Fausto que quer que tirem um tempo para eles, para pensar nas coisas, antes de saber que o divórcio é a única solução. Ela pede que ele saia da casa. No restaurante, Úrsula acorda. Memo pede para não ficarem assim. Ele diz que se importa muito com ela e o bebê que esperam. Úrsula diz que dói muito saber que se não tivesse grávida, ele a trocaria por aquela lagartixa. Úrsula diz que não tirou da cabeça que ele e Daniela se beijaram. Memo pede que Úrsula o dê tempo, porque de verdade quer tentar por ela e pelo bebê, que estão esperando. Úrsula pergunta se ele ainda a ama. Memo diz que sim. Úrsula diz que está bem. Ela diz que se percorrerem juntos a estrada, vão chegar em seu caminho. Eles se beijam e se abraçam. Daniela diz a Fausto que cada dia duvida mais do casamento deles. Fausto diz que isso é um disparate e não podem se divorciar por uma discussão. Daniela diz que eles não são os mesmos e mudaram. Daniela diz a Fausto que não vê nele o amor por ela e não sabe quem é ele. Daniela critica a atitude de Fausto. Fausto diz que sabe e pergunta se ela deixou de amá-lo. Daniela diz que sim e revela que não o ama e não vai enganá-lo. Daniela diz que lamenta muito, mas é verdade, pois o que sentia por ele acabou. Fausto pergunta se ela se apaixonou por outro homem e se é o caminhoneiro. Yolanda e Macário conversam e fazem planos contra Amparo. Fausto repete e pergunta se Daniela está apaixonada por esse infeliz. Daniela diz que isso é entre eles dois.
Fausto diz que o caminhoneiro entrou na casa para roubar não só Isabela, como também ela, sua mulher. Daniela diz que Memo acabou de se casar com Úrsula. Fausto diz que isso não impede eles de serem amantes e pergunta há quanto tempo eles se deitam. Daniela dá um tapa na cara de Fausto e diz que não vai permitir que ele lhe falte respeito. Fausto logo pede perdão. Daniela diz que isso não tem nada a ver com Guilherme e diz a Fausto que se ele sabe que há muito tempo eles não estão bem. Fausto diz que os casamentos são assim, ciclos. Daniela diz que há muito tempo não conta com o apoio dele, pois cada decisão que toma gera briga. Fausto diz a Daniela que espera que entre ela e Guilherme não esteja havendo nada, porque jura que vai descobrir. Amparo serve o almoço das pessoas do restaurante. Macário já está com suas tralhas e se despede de Amparo. Gabi pergunta a Sebastian como seu príncipe dormiu. Ele diz que não sabe. Gabi diz que seu principinho deve ser lindo dormindo. Gabi diz a Sebastian que soube que ele se declarou para Lupita. Sebastian diz que ela deu um pé na bunda dele. Gabi diz que Lupita é assim, diz não, mas morre pra dizer sim, e só não quer que ele parta o coração dela. Gabi diz que sua irmã sonhou toda a vida por um príncipe azul que vai atrás dela em um cavalo. Gabi diz que ele é o homem que deixa sua irmã louca. Amparo pede que Macário não vá assim e fique para se recuperar. Ele diz que não, pois já se deu conta de que ali ele é como uma praga. Todos o evitam e o olham mal o tempo todo. Amparo diz que o que ele fez com ela não só machucou ela, como toda a sua família. Macário não cansa de se fazer de vítima. Amparo pede que ele fique mais um pouco para falar com Zé Maria. Leonardo leva à casa de Daniela uma caixa com verduras. Jerusa fica surpresa ao ver o rapaz ali. Daniela diz a Jerusa que falou com Léo e sempre que ele for ao mercado ficará a cargo de ajudá-la a trazer a despesa para dentro. Karen vai até Fausto e o abraça. Fausto agradece por ela vir. Fausto diz a Karen que sabe que ela está por trás de todas as decisões de Daniela, injetando veneno nela e sussurrando no ouvido dela como uma maldita cobra. Fausto chama Karen de porcaria e diz que ela não conseguirá o que quer. Léo e Jerusa conversam. Léo diz que a ama com toda a sua alma e seu ser, mas é melhor esperarem, pois não podem se casar agora, já que não tem o que oferecer a ela. Ele diz que quer oferecer uma vida confortável para ela e aos seus filhos. Jerusa diz que o ama demais e o apoiará em tudo para ele ser famoso. Eles se beijam. Léo promete que eles se casarão dentro de 1 ano. Eles voltam a se beijar. Na escola, Lupita fala com uma amiga. Sebastian chega ali de cavalo, vestido de príncipe. Lupita quase sofre um infarto e fica chocada. Karen se faz de besta. Fausto diz que Daniela falou de divórcio e pediu para ele sair da casa. Karen diz que não sabia disso. Fausto pede que ela não tente mentir, pois sabe que ela está pressionando Daniela. Ele enforca Karen, que quase morre. Fausto diz que não vai perder sua fortuna por culpa dela. Ela pede que ele se acalme. Fausto pergunta se Daniela e o caminhoneiro nojento são amantes. Sebastian busca Lupita. Ele diz que sabe que não é um príncipe, mas brigará por ela e está pronto para se converter para ela no que ela quiser. Todos gritam felizes. Sebastian enche a menina de elogios e a pede em namoro. Lupita fica muito emocionada e responde que sim. Eles se beijam como 2 anjos lindos. Karen pergunta a Fausto que pergunta é essa. Fausto pede que ela responda. Karen pergunta de onde ele tirou isso. Karen diz que não tem nada a ver com Daniela pedir divórcio a ele. Ela pede que ele se tranquilize para falarem. Karen diz a Fausto que ele mesmo está provocando o afastamento de Daniela. Fausto suspeita que Karen se aliou ao caminhoneiro para destruir seu casamento com Daniela. Ela pede que ele não deixe a raiva cegá-lo, pois o problema é ele. Fausto não acredita nela e diz que ela é uma tarântula e está manipulando todos como marionetes. Amparo leva Macário para falar com Zé Maria. Macário diz ao filho que vai ir embora da casa por um tempo. Zé Maria chora e pergunta à mãe se ela expulsou o pai de casa. Amparo diz que não. Macário diz ao filho que tomou essa decisão e vai ir por si mesmo, por um tempo apenas. O menino chora muito e pede para ir com o pai. Macário o abraça. Daniela diz a Isabela que várias coisas vão mudar na casa, que talvez a deixem triste. Isabela se preocupa. Daniela diz que Fausto e ela têm diferenças e para ela ficar tranquila, Fausto sairá da casa por uns dias. Fausto pede que Karen não finja e diz que ela se aliou a Guilherme contra ele.
Karen diz que Guilherme a ameaçou de contar para Daniela que eles são amantes. Fausto diz que se esse vídeo existisse, ele já teria usado. Fausto diz a Karen que se perder Daniela e sua fortuna, não vai se refugiar nos braços dela. Karen diz que a herança do pai dele não se compara com o dinheiro que ela tem e herdará quando seu pai morrer. Karen diz a Fausto que ele tem essa obsessão de recuperar essa fortuna, quando ao seu lado poderia ter tudo. Fausto diz que prefere morrer do que virar marionete dela. Karen diz a Fausto que não vai esperá-lo toda a vida. Ela diz que Aaron está oferecendo para ela o que ele nunca quis. Fausto pede que ela aceite o pedido de Aaron e que se case com ele. Fausto critica Karen e diz a ela que não adianta ela esperá-lo, porque mesmo que ele se divorcie de Daniela e fique na miséria, jamais se casaria com uma tarântula como ela. Isabela chora e diz a Daniela que não quer que seu pai vá embora. Daniela promete que tudo vai ficar bem. A menina chora. Daniela a abraça e a consola. Isabela não deixa de chorar e diz à mãe que não quer que ela e seu pai se separem. A mimada esperneia. Do outro lado, Benjamin sofre ao se despedir do pai. Macário diz a Zé Maria que virá vê-lo todos os dias. O menino chora muito. Macário diz que quando ficar bem, virá para levá-lo à escola todos os dias. Zé Maria pede para ir com o pai. Macário diz que vai deixar para ele uma missão. Macário pede que Zé Maria cuide da mãe, das irmãs e de toda a família. Eles se abraçam novamente. Amparo chora. Fausto aconselha Karen a não demorar a aceitar a proposta de Aaron, porque ele pode descobrir o mesmo que ele, que uma mulher como ela não serve como esposa, mas sim apenas como amante. Karen dá um tapa na cara de Fausto. Fausto a chama de patética e diz que sente pena dela. Karen diz que merece algo melhor que ele, e Daniela também. Fausto vai embora e Karen sofre. Karen diz a si mesma que vai destruir o Fausto, de tal maneira que ele desejará estar morto. Macário leva suas tralhas para a casa de Úrsula, onde César está ficando. Macário diz que ficará ali. Macário diz a César que prefere tê-lo vigiado agora, que estão fazendo negócio juntos. Isabela conversa com Zé Maria e ambos choram, pois seus pais vão sair de casa. Isabela fala que não quer que seu pai saia da casa, porque sente muita tristeza caso seus pais se separem. Zé Maria diz o mesmo e fala que os super-heróis não choram. Fausto entrega para Aaron uma caixinha com uma aliança. Fausto pede que ele aceite aquilo como seu presente de casamento e diz que Karen vai aceitá-lo. Fausto diz a Aaron que a situação do caminhoneiro não pode esperar e quer ele morto para ontem, mas não tem certeza de que Guilherme está transando com Daniela. Aaron pega sua arma e diz a Fausto que se ele tem tanta pressa para Guilherme deixar esse mundo, que ele mesmo tire a vida do caminhoneiro. Karen diz a Daniela que Fausto perguntou para ela se ela tem algo com Memo, mas não disse nada. Daniela lamenta e diz que tudo caiu das suas mãos, porque há 2 meses tinha uma vida perfeita. Karen diz a Daniela que Fausto suspeita que ela tem algo com Memo e logo deve descobrir. Karen aconselha Daniela a dizer a verdade para o Fausto e revelar que não ama, mas sim que ama outro homem, que é Memo. Aaron diz a Fausto que não duvida que ele tenha sangue frio para acabar com alguém, matar, mas dá trabalho de fazer isso da primeira vez. Fausto pega sua arma e ameaça Aaron. Aaron diz que a arma está descarregada, sem balas. Aaron coloca balas na arma e entrega para o Fausto. Aaron desafia Fausto a atirar. Fausto não consegue. Daniela diz a Karen que não entende ela, porque um dia ela lhe disse para não contar para o Fausto que se apaixonou por outro, e agora ela está lhe empurrando para dizer isso. Karen diz que não sabia no que estava pensando. Karen pede que Daniela não conte para o Fausto isso, que ela veio ali e que conversaram. Karen pede que ela cumprimente sua afilhada. Daniela diz que Isabela ficou muito angustiada com a possibilidade de Fausto sair da casa. Aaron diz a Fausto que o primeiro homem para matar é difícil, mas que se ele matá-lo agora, será mais fácil matar o Memo depois. Fausto chama ele de maldito mal agradecido e diz que tudo que ele tem, ele deve a ele. Aaron diz que o considerava um amigo e ele era um exemplo para ele. Aaron diz a Fausto que se deixar de respirar, tem tudo pronto para os segredos dele serem revelados. Fausto desiste de atirar para matar o Aaron. Aaron sugere a Fausto para usar um silenciador.
quando for matar o Guilherme. César entrega pro Macário a parte dele do adiantamento que o gringo deu para venderem o bebê de Úrsula. Amparo diz a Memo e Léo que Macário foi embora e acha que ele foi para um hotel. Léo não acha isso, apesar de tudo. Amparo sente muito, já que viveu muitos anos com Macário. Karen sai para tomar sorvete com Isabela. Isabela fala que não quer que seu pai saia da casa. Karen pede que a menina apoie a mãe, pois para ela isso é muito importante. Isabela diz que quando sua mãe está com o Memo, ela sempre sorri. Karen pergunta se ela ama o Memo. Isabela diz que são muito amigos. Karen diz que tem uma dúvida e pergunta se ela gostaria de conhecer os verdadeiros pais. Ela diz que sua mãe está no céu, cuidando dela, das estrelas. Karen pergunta a Isabela sobre o outro pai dela. Isabela diz que não sabe como ele se chama e nem quem é. Karen pede que Isabela peça aos pais para conhecer o pai biológico. Daniela abraça o irmão e fica feliz por vê-lo. João Paulo diz que só veio pegar umas coisas que tinha ficado. Daniela pede a João para voltar para casa, pois falou com Fausto e pediu tempo, porque está pensando em se divorciar dele. Léo pergunta ao irmão se Daniela quer que Isabela saiba que ele é o verdadeiro pai. Memo diz que Fausto nunca deixará Isabela saber da verdade. Léo dá conselhos para o irmão e pede que ele procure um advogado. Memo pede tempo, porque agora o mais importante é Isabela, e a ama de todo o coração. Por isso, não quer fazer mal a ela. Daniela acha que se divorciar de Fausto seria uma boa decisão. João Paulo fica feliz. Ele diz que ela se separar de Fausto seria a melhor coisa do mundo. Daniela diz que o quarto dele está ali e se ele quiser pode voltar para casa. Os dois dizem um ao outro o quanto se amam. João Paulo vai a caminho do quarto. Fausto pensa no que Éramo disse, sobre ter sangue frio para matar. Fausto recarrega sua arma e coloca o silenciador. Ele vai até em casa. Ele guarda sua arma dentro do porta-luvas do carro. Léo diz a Memo que falou com Jerusa e prometeu que vão se casar dentro de um ano e ela aceitou. Memo fica feliz com isso. Léo agradece a Memo por tudo. Léo diz ao irmão que desde pequeno sofria bullying na escola e sempre chorava porque diziam que ele não era irmão dele. Memo fica surpreso. João Paulo, Jerusa e Daniela veem Fausto. Fausto provoca e diz que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. João Paulo se despede de Jerusa e Daniela. Daniela diz a Fausto que eles têm uma conversa pendente. Karen leva Isabela para casa dela. Karen diz à madrinha que a ama. Ela também diz o mesmo. Isabela diz a Jerusa que ela e sua madrinha fizeram uma promessa, mas não pode contar nada para ela. Daniela diz a Fausto que acha que o melhor é eles se separarem. Ele diz que as crises eles devem enfrentar juntos. Fausto diz que ela quer se separar dele para ficar com o amante. Isabela chega ali e escuta a discussão. Fausto dá um abraço na filha e diz que a ama muito. Isabela pergunta se ele vai embora da casa. Ele diz que não irá a nenhum lugar, porque eles são sua família. Elas. Isabela pede aos dois para conhecer seu pai biológico. Amparo vê Macário pegando a TV. Fausto diz a Isabela que encontrar o pai biológico dela pode levar muito tempo. Ele fala que se para ela é importante, ele e Daniela vão fazer o possível. Ela agradece e abraça Fausto e Daniela. Daniela diz a Fausto que Isabela precisa saber a verdade. Fausto diz que não é idiota e ela deve ter metido essa ideia na cabeça da menina. Amparo pega a TV. Macário diz que não tem TV e se aborrece muito. Amparo diz que ele não pode chegar assim e pegar a televisão. Amparo pergunta onde ele está vivendo. Macário diz que está ficando na casa de Úrsula. Amparo diz que não está certo isso, porque a casa de Úrsula é ao lado. Amparo diz que precisa pensar, e com ele em cima dela todos os dias não vai conseguir. Fausto discute com Daniela. Daniela diz que só quer o melhor para sua filha. Fausto diz que a essas alturas não se surpreende mais com o que ele fazer. Ele decide sair para correr. Daniela pede que ele lhe prometa que não vai pensar, que ela está enchendo a cabeça de Isabela de ideias. Ele diz que não vai prometer nada, porque não é um mentiroso como Guilherme. Anoitece. Eram sai com Karen para jantar. Ele elogia a beleza dela. Eram pede Karen em casamento. Macário pega um bom dinheiro e dá para Yolanda.
Yolanda agradece por ele ser tão bom com ela. Aaron diz a Karen que sabe que para ela isso pode ser apressado, mas não tem dúvida de querer fazer sua vida com ela. Karen o elogia, mas diz que é diferente. Ele diz que está apaixonado por ela. Karen diz que sabe que muitas portas se abririam para ele com ele se casando com ela. Aaron diz que ela tem razão. Ela pede para tirarem as máscaras e negociar, não por amor, mas sim por interesses, conveniência em comum. Leonardo se lembra de quando conheceu Jerusa. Léo toca violão um pouco e canta. Jerusa diz a Daniela que está muito feliz com Léo e vão se casar dentro de um ano. Jerusa quer que seus desenhos sejam bem conhecidos. Ela gostaria de ter uma loja de roupas. Daniela diz que vai falar com seu contador e pedir conselhos para dar a ela. Karen diz a Aaron que ele teria muitos benefícios se casando com ela e pergunta o que um Zé Ninguém como ele poderia lhe oferecer. Ele diz que a ama. Karen diz que perdeu muitos anos da sua vida sendo amante de Fausto, mas pode conseguir ficar com qualquer outro homem. Aaron diz a Karen que por ela está disposto a fazer o que ela quiser, além de compartilhar com ela todos os segredos do Fausto. Karen pede que ele lhe ajude a destruir Fausto, para que ele se arrependa de todo o mal que a fez. Aaron diz que eles têm mais em comum do que imaginam. Eles concordam um com o outro e se beijam. Lupita e Sebastian namoram e se beijam. João Paulo e Gabi estão abraçados e veem os dois felizes. Sebastian diz a Lupita que ela o motiva a se comportar bem e só vai tomar água ali. João Paulo diz a Gabi que sua irmã está disposta a pedir o divórcio a Fausto. Gabi fica surpresa. João diz que só não quer que sua irmã sofra. Gabi diz que desde que soube que é prima de Isabela, ela importa cada vez mais. João Paulo diz que fica feliz em saber que não só ele e Dani se importam e se preocupam com Isabela. Eugênio chega em casa e vê Sebastian com Lupita. Sebastian informa o pai que pediu Lupita em namoro. Eugênio fica feliz e parabeniza os dois. Sebastian diz que ele e Lupita se complementam e estão muito felizes. Fausto fica parado, escondido, atrás do caminhão de Memo. Memo sai lá fora. Fausto vê Memo bem perto e aponta a arma para o rapaz. César flagra Fausto a ponto de atirar em Memo. Fausto toma um susto. Ele ameaça César e César o ameaça. Guilherme brinca com Zé Maria. Úrsula os observa. Depois, ela comenta com Memo que acha que ele vai ser um ótimo pai. Eles se beijam. César e Fausto abaixam as armas. César diz a Fausto que pode ser o melhor amigo dele. César pergunta a Fausto quanto ele está disposto a pagá-lo para eliminar o Memo. Fausto fecha negócio com César. Yolanda diz a Graziella que Macário levou a TV dela. Ela se zanga e diz à mãe que juntou dinheiro por quase um ano para comprar aquela TV e seu pai pega, vem e leva ela. Yolanda diz que Macário deixou um dinheiro para elas e pode comprar uma TV de segunda mão para ela. Macário arruma sua TV. Macário pretende usar o dinheiro que César o deu para apostar. César diz que acha que ele poderá apostar mais, porque fechou outro negócio. Fausto toma um banho e diz a Daniela que se sente muito melhor. Daniela pergunta a Fausto porque ele disse a Isabela que vão fazer todo o possível para encontrar o pai biológico dela. Fausto diz que vão fazer isso e se Isabela quer saber quem é o verdadeiro pai, devem apoiá-la. Daniela fica surpresa. Fausto diz que está fazendo isso para demonstrar o quanto ama sua filha. Ele diz a Daniela que podem dizer a Isabela que Memo é o pai biológico. Aaron finalmente consegue fazer amor com Karen e depois de um momento diz que está como se estivesse no céu. Karen diz que precisam se conhecer mais. Karen diz que ele pode se transformar num grande sócio da sua empresa. Daniela diz a Fausto que não consegue acreditar no que ele está dizendo. Ele diz que sempre fará o melhor que for para sua filha. Daniela agradece. Ele pede para manejarem isso com muito cuidado e precisam procurar um momento adequado. Daniela diz que vai ligar para a psicóloga para levarem Isabela até ela. Fausto pede que Daniela pense bem, porque a separação deles não será boa para Isabela e eles devem apoiar a menina. Karen diz a Aaron que vai falar com seu pai e podem vender para ele 11% das ações. Karen diz a Aaron que vai emprestar para ele o dinheiro para ele comprar essas ações. Karen diz que Fausto só tem 10% de ações e ele terá mais do que o cara. Karen diz a Aaron que fará dele um marido à sua medida e nunca mais ele abaixará a cabeça diante Fausto.
Karen diz que se vão destruir Fausto juntos, devem se armar para a guerra. Ela o beija e sai. Macário e César assistem televisão. Tomam cerveja e comem salgadinhos. César comenta com Macário que Fausto Beltrán quer acabar com Memo. Macário diz que é por causa da Daniela. Macário pergunta ao César o que Fausto pediu e quanto ele o ofereceu. César diz que Fausto pediu para ele matar o Memo. Macário diz que se seu cunhado sumir do mapa, será mais fácil ficar com os terrenos de Amparo. Daniela diz a Fausto que vai se esquecer do divórcio para acompanharem Isabela nesse processo de dizer que Memo é o pai biológico dela. Mas as coisas entre eles não vão mudar. Daniela diz a Fausto que quer que a partir dessa noite ele durma no quarto que João Paulo dormia. Fausto acaba aceitando dormir sozinho, mas diz que vão resolver isso muito em breve. Úrsula vê que Memo dormiu. Ela o chama e tenta acordá-lo para ele ficar com ela, mas ele não acorda. Úrsula sai. César diz a Macário que não podem cometer um erro e precisam fazer tudo direitinho. Úrsula chega até o César quase nua e vê Macário ali. Ela fica chocada. César diz que Macário foi expulso de casa e veio viver ali. Úrsula diz ao tio que ele não devia ter vindo para sua casa. Macário pede cervejas. César manda Macário ir para o sofá. Macário adverte Úrsula que ela está brincando com fogo. Úrsula abraça César. César tira sua roupa e pula em cima dela. No dia seguinte, Daniela liga para Memo. Ele atende. Daniela diz a Memo que precisam de que se encontrem para falarem de algo muito importante. Isabela está na escola e conversa com uma amiguinha que sofre com a separação dos pais. Memo corre até seu caminhão e sai. César pega sua moto e decide segui-lo. Úrsula sai do banho. Ela vê um bilhete de Memo dizendo que saiu com urgência e que ele se vem de tarde. Graziela chega ao restaurante de Amparo. Grazi pede trabalho no restaurante como garçonete. Karen revela ao pai que Eron a pediu em casamento, mas rejeitou. Eugênio diz à filha que pensou que ela queria uma relação séria com ele e a vê muito feliz. Eugênio diz à filha que ela sempre foi uma mulher de boas decisões, mas quer que ela forme logo uma família e que o dê netos. Karen diz que não é uma jovenzinha, mas tampouco está desesperada para ser mãe. Karen diz que pediu tempo ao Eron. Karen diz ao pai que seu noivo quer falar com ele para investir um bom capital, um bom dinheiro. Memo está com Daniela. César os vê de longe. Daniela diz a Memo que tem ótimas notícias. Ela diz que ontem Isabela disse que quer conhecer o pai biológico e Fausto está de acordo. Memo fica surpreso. Ele agradece e abraça Daniela. Úrsula chega ali e grita com Memo e pergunta: então era essa mulher que era sua urgência? Úrsula pergunta a Memo porque ele não lhe disse que iria se encontrar com aquela tipa. Ele diz que veio falar sobre sua filha. Daniela diz que essa é a verdade. Úrsula manda Daniela calar a boca, porque é capaz de tirá-la dali, arrastada. Úrsula dá um tapa na cara de Daniela e a chama de vadia. Grazi pede muito o emprego. Ela diz que tem 18 anos. Amparo diz que ela parece ser mais nova. Amparo pede a identidade de Grazi, porque não quer contratar uma menor de idade. Grazi não encontra sua identidade. Ela diz que pode trazê-la amanhã e pede o trabalho. Amparo diz que a espera ali amanhã e conversam com mais calma. Daniela diz a Úrsula que jamais bateria numa mulher grávida, mas não vai permitir que ela fale assim com ela, porque é injusto. A piranha pede que Daniela deixe de perseguir seu homem. Memo diz que Daniela é a mãe da sua filha e precisam falar sobre seu futuro. Memo diz que Daniela lhe disse que Isabela quer conhecer o pai biológico. Daniela confirma e diz a Úrsula que Guilherme e ela só falam coisas relacionadas a Isabela. Úrsula fica surpresa. Memo pede a Úrsula para ir embora, porque em casa conversam. Ela decide ir sozinha. Daniela pede perdão a Memo por metê-lo em problemas. Ele agradece por tudo que ela está fazendo por ele e Isabela. Memo sai. Ele decide sair andando. César abraça Úrsula por trás. Úrsula pergunta como ele sabia que Memo estava ali. Ele diz que está fazendo um favor a ela e pede que ela abra os olhos. Graziela pede ao pai que a ajude a conseguir uma identidade falsa, porque está procurando trabalho e será mais fácil se dizer que é maior de idade. Macário elogia que ela trabalhe. Ela pede a ajuda dele para conseguir a identidade. Eugênio diz a Eron que soube que ele pediu Karen em casamento e entende os motivos dela não aceitá-lo ainda.
Aaron diz que a resposta de Karen o impulsiona a lutar mais por ela. Ele diz que Karen é extraordinária. Eugênio aconselha Aaron a investir seu capital dentro da empresa. Aaron diz que adoraria ser sócio daquela construtora. Eugênio pergunta quanto ele pretende investir. Ele diz que 11% das ações. Eugênio fecha acordo com ele e o deseja boas-vindas como novo sócio da construtora. Fausto leva metade do dinheiro para o César e diz que trará o restante depois que ele fazer o trabalho. César pede mais dinheiro, pois já soube que Memo é o pai de Isabela, além dele ficar grudado com Daniela. Fausto pergunta a César por que ele odeia Memo. César diz que é marido da esposa dele. Memo diz a Úrsula que não pode acreditar que ela está o seguindo. Úrsula diz que ele foi sem mostrar a cara e deixou uma carta com pretextos. Memo diz que Daniela é mãe de sua filha e continuará vendo ela sempre. Lupita diz à mãe que está muito feliz e Sebastian fez algo lindo por ela. Amparo fica feliz. Lupita diz que Sebastian pediu ela em namoro diante de toda a faculdade. Amparo pede que ela vá com calma e que sempre se respeite. César diz a Fausto que ele e Úrsula se casaram pela lei de Deus e dos homens. Ele diz que o casamento de Úrsula com Guilherme é fake, uma mentira. Fausto diz que o que Úrsula fez foi um crime. César diz que quer levar Úrsula para fora do país e se ela ficar viúva, conseguirá ficar com o filho de Úrsula, pois o filho que ela espera é seu. Fausto decide dar o dobro para César, mas diz que ele só receberá o resto depois, quando Guilherme morrer. Macário come. Ele reclama com a filha de que falta sal na comida. Lupita diz que ele tem que se cuidar e diz que ele deveria agradecer sua mãe, que ainda se preocupa com ele. Macário, fingido, jura à filha que está arrependido e pede ajuda dela para reconquistar Amparo. Lupita diz que ainda dói muito tudo que ele fez contra sua mãe e contra toda a família. Ele diz que fez por amor, pois estava pensando nela e no futuro dela. Lupita diz que esse não era o jeito. Ele reconhece que errou, mas afirma ser um bom pai. Grazi fala com um cara conhecido de Macário. Grazi pede que ele faça para ela uma identidade falsa. Ele aceita. Lupita diz ao pai que acredita no amor para toda a vida e nada mais o faria feliz do que vê-lo com sua mãe. Ele diz que também adoraria envelhecer junto de Amparo. Lupita aceita ajudar o pai. Lupita recebe uma mensagem e fica feliz. Lupita diz ao pai que está namorando com Sebastian. Macário fica surpreso. Isabela vai até a mãe e diz que está fazendo a tarefa da escola e pede ajuda. Macário diz a Lupita que não gosta daquele rapaz para ela. Lupita diz que deixou de ser uma criança há muito tempo. Ele diz que não gosta disso, mas não vai impedi-la. Macário diz a Lupita que se esse rapaz pôr uma mão em cima dela e comer a torta antes do recreio, o mata. Lupita se assusta. Daniela diz a Isabela que ela conhecer o pai biológico será algo complicado. Daniela diz que ela e Fausto concordam dela conhecer o pai biológico, mas precisam encontrar a melhor maneira. Memo diz a Úrsula que se querem levar a vida em paz, ela precisa confiar nele. Ele diz que a ama e se importa com ela. Memo diz a Úrsula para ela não esquecer que foi quem disse ao Fausto a verdade sobre Isabela, sem se importar que ele poderia perdê-la para sempre. Úrsula sente uma dor forte no ventre. Memo se preocupa e a coloca no sofá. Memo ajuda Úrsula e a coloca no sofá. Karen diz a Daniela que Aaron lhe deu um anel lindo e ele tem muito bom gosto. Daniela entende. Ela diz que Aaron deve ter ficado muito triste por ela ter o rejeitado. Karen diz que não é uma mulher fácil. Daniela diz que o casamento é uma decisão muito importante e ela tem que estar plenamente convencida e, sobretudo, apaixonada. Daniela ressalta que não vai se separar de Fausto, pois ele aceitou de dizerem a verdade sobre Memo para Isabela. Ela diz que Fausto lhe deu isso como condição de continuarem juntos. Karen pede que Daniela abra os olhos, pois Fausto está a manipulando. Daniela diz que pelo bem de sua filha é capaz de tudo. Úrsula pede que Memo pense no filho deles, pelo menos, já que não se importa com ela. Úrsula diz que ele a despreza. Ele nega e fala que ela o deixa maluco. Úrsula diz que ele que gostaria que ela perdesse o bebê para ficar com Daniela. Ele pede que ela deixe de idiotice e pede para irem ao posto de saúde. Úrsula não aceita e diz que já está melhor.
Ela chora e ele a abraça. Daniela diz a Karen que se encontrou com Memo e foi um desastre, pois Úrsula os encontrou e fez um escândalo. Karen diz que a tatuada não é tonta e sabe que Memo só tem olhos para ela. Daniela diz que o que houve entre ela e Memo ficou no passado, mas agora o que os une é só Isabela. Daniela fala para Karen que não conseguiu tirar Memo da sua mente e do seu coração. Úrsula geme de dor. Memo a ajuda e a coloca na cama. Úrsula diz que vai ficar deitada por um tempo até a dor passar. Ela pede que ele se deite com ela e a abrace. Ele faz o que ela pede. Karen diz a Daniela que disse para ela 1000 vezes para lutar pelo amor de Memo e lutar contra o que for. Daniela diz que Memo é um homem maravilhoso e merece toda a felicidade do mundo, mas isso jamais será ao seu lado. Memo tenta acalmar Úrsula, que não para de chorar. Úrsula diz que precisa desabafar e chorar por tudo. Ela diz que quando soube que estava grávida pensou neles dois, na família que estão formando, mas também pensou na Belinha, que seria feliz em ter um irmãozinho para brincar. Úrsula diz a Memo que quando Isabelinha souber que ele é o pai e que vai ter um irmãozinho, acredita que ela vai ficar muito feliz. Isabela mexe no celular. Ela fala com Zé Maria. Isabela diz a Zé Maria que se ele ajudá-la pode encontrar seu pai biológico e quer saber se ele tem outros filhos, pois poderia ter um irmãozinho. Um pouco mais tarde, os casais estão juntos, Gabi com seu amor João Paulo e Lupita com Sebastian, seu príncipe. Amparo vai até a mesa deles e pede que eles se respeitem e se cuidem muito. Leonardo canta. Isabela chora em seu quarto e reza a Deus para conseguir, junto de seus pais, encontrar seu pai biológico. Zé Maria reza a Virgem para Isabela encontrar o verdadeiro pai. César mostra para Macário a bolsa cheia de dinheiro. Macário fica surpreso. César diz que vão receber uma quantidade igual quando matarem o Memo. Macário pega dinheiro. César diz que depois eles dividem e agora precisam organizar o plano de amanhã. Eugênio liga para Amparo. Ele pergunta se ela está disponível para fazerem o lançamento do livro amanhã à noite no restaurante. Amparo fica surpresa e acha muito rápido. Eugênio diz que será um evento simples. Amparo concorda de fazer tudo amanhã. Já de manhã, Isabela começa as buscas por seu pai biológico e gruda folhetos em árvores. Seus amigos tiram a folha que estava colada na árvore e zombam dela por ser adotada. Isabela diz que isso não tem nada de mal, porque seus pais e Memo disseram que isso é muito melhor, porque tem 2 pais. As crianças zombam de Isabela. A professora chega ali. Isabela diz que está sofrendo bullying. Karen diz ao pai que Aaron já depositou dinheiro e pede que ele já abra o champanhe. Aaron está além do contrato. Logo ele assina. Fausto chega ali. Aaron assina todos os documentos. Karen diz a Fausto que se alegra por ele estar ali. Karen diz que Aaron acabou de se tornar sócio da construtora. A diretora diz a Zé Maria que na escola ele não pode colocar anúncios daqueles e deve ter outra forma dele ajudar Isabela a encontrar o pai. Amparo fica orgulhosa pela atitude do filho e diz que lhe comove muito a ocorrência que ele e Isabela tiveram, mas não é tão fácil para encontrar o pai biológico. Daniela fala com a diretora da escola de Isabela. Daniela diz à filha que aquilo que ela fez não é errado, mas na escola não é o lugar adequado para ela encontrar o verdadeiro pai. Memo se despede de Úrsula e diz que vai ir trabalhar. Úrsula pergunta se ele está mentindo. Memo diz que seu pai organizou essa viagem e a mercadoria já está no caminhão. Memo avisa Úrsula que vai ligar para Daniela para falar sobre Isabela antes de ir. Úrsula pede que ele ponha o celular no Viva Voz. Memo liga para Daniela. Ele fala que se resolveu com Úrsula. Memo diz a Daniela que se eles precisarem, que ele vá na psicóloga de Isabela ou fazer algo do tipo, eles contam com ele. Daniela agradece. Ela diz que isso será necessário. Daniela diz que está vendo isso com Fausto e depois liga para ele. Ele se despede dela muito feliz. Úrsula fica incomodada. Ele beija Úrsula e sai. Fausto não apoia a decisão. Eugênio diz que como sócio majoritário e por ter fundado a empresa, pode tomar decisões sem passar pelo conselho diretivo. Karen diz que pensou que ele se alegraria por Aaron. Ele diz que gostou, mas queria ter sido informado disso antes. Aaron diz que Eugênio vendeu para ele 11% das ações da empresa. Fausto se incomoda. Karen provoca e diz que fica muito feliz com isso, porque em algum momento se casará com Aaron e a empresa deve seguir na família deles.
Daniela está sentada e pensa nos passeios que dava com Isabela e Memo. Daniela sorri feliz. Léo fecha o caminhão de Memo. Léo diz ao pai a quantidade de mercadoria que está no caminhão. Memo já está pronto para sair. César entra no caminhão sem que ninguém o veja. Memo comemora com o pai e o irmão. Memo olha a Virgem de Guadalupe e pede que ela abençoe seu caminho, sua viagem. Ele fecha o caminhão e entra nele para ir. Memo sai de viagem. Ele escuta a música do Roberto Carlos e desfruta da viagem, se lembrando dos passeios que dava com Daniela e Isabela. Memo segue viagem. Macário persegue Memo de moto. César está no meio das caixas de mercadoria e coloca balas em sua arma para atacar o Guilherme.